Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de 4MCAD, onde vamos explorar hoje o tópico da grelha e dos ganchos, ou do snap, como é conhecido na versão em inglês. E estas funções basicamente são definições, ou são ferramentas que nos permitem garantir a precisão do nosso desenho. A grelha é uma função mais visual, permite-nos acima de tudo ter uma ideia do ponto onde estamos ou que queremos, e os ganchos ou o snap é efetivamente uma ferramenta física que nos permite ter controle sobre a localização precisa do nosso cursor. Portanto, podemos aceder a estas configurações de três maneiras. Podemos aceder se fizermos settings aqui na linha de comandos. Portanto, vamos chegar a esta caixa de diálogo, onde podemos configurar todas estas situações através do tab que diz entrada de coordenadas. Podemos chegar a esta mesma caixa através da menu ferramentas, ajudas de desenho, portanto, e chegamos exatamente à mesma caixa. Ou podemos também chegar a esta caixa de diálogo através aqui dos ícones, respectivamente, do gancho ou da grelha. Se fizermos o botão do lado direito, definições, e chegamos exatamente à mesma caixa de diálogo. Portanto, isto é bastante fácil e tem modos de ligado, desligado. Estes modos também podem ser ligados ou desligados de diversas maneiras. Podemos fazê-lo por intermédio desta caixa, através aqui destas opções, ligar, desligar. Podemos ligá-los ou desligá-los também, como diz aqui, através da função F9 para os ganchos e da função F7 para a grelha. Portanto, se eu estiver fora daqui, por exemplo, a grelha, se fizer F7, desliguei a grelha ou liguei a grelha através do F7. Ou podemos ainda através destes ícones, quando estão amarelos, estão ligados. Se eu fizer aqui o clique, fica cinzento e está desligado. Portanto, qualquer um destes métodos é possível e tem exatamente o mesmo efeito. Portanto, vendo o que é que isto faz exatamente. Portanto, a configuração é bastante simples. Portanto, podemos definir estes ganchos ou estes saltos do cursor com uma dimensão, quer em X, quer em Y, portanto, em ambas as direções, e a grelha também com uma dimensão. Temos aqui depois uma definição adicional que diz a cada 5 espaços, a cada 5 itens, temos uma linha principal para que nos permita, de algum modo, ajudar um bocadinho mais na visualização desta grelha. Portanto, está tudo ligado. Quando eu tento fazer, por exemplo, uma linha, vejam que o rato está a dar saltos. Portanto, isso só bloqueia em determinados pontos da grelha, uma vez que tenho os saltos com a mesma dimensão da grelha. Portanto, posso clicar. Isto permite-me, de uma maneira muito fácil, contar ou visualizar qual é o valor que estou a ter de um ponto para o outro. Pronto. E permite fazer desenhos de forma bastante rápida, obviamente para casos particulares, mas de qualquer maneira é uma funcionalidade extremamente interessante. Portanto, temos lá mais algumas definições para complementar esta ideia. Uma delas é a ideia da grelha adaptativa, que vai adaptar à dimensão daquilo que estamos a ver e o permitir uma subdivisão que é, à medida que eu vou aproximando, vejam, a grelha está a aumentar e de repente aumentou mais, portanto, e subdividiu-se novamente. Portanto, temos aqui e para trás a mesma coisa. Temos aqui esta possibilidade que nos ajuda também a ter algum controle sobre esta situação. Temos a possibilidade também de mostrar a grelha para além dos limites definidos. Também vimos o que eram os limites numa das lições anteriores. E mostrar uma grelha de pontos no espaço de modulação ou na folha, pronto, onde quisermos. Depois temos também o ponto base. Estou a fazer coincidir o ponto base com as coordenadas, com a origem das coordenadas no sistema, portanto, o ponto x0 e y0. Que é o que eu julgo que é interessante na maior parte das situações. E tenho também a possibilidade de, por exemplo, rodar a grelha
em que mantenho as minhas funcionalidades, ok? Só que desta vez rodadas. Isto pode ser útil quando estamos a fazer uma vista de uma parte de uma peça inclinada, uma secção, portanto, em que temos que ter esta rotação e pode ser conveniente, de facto, e é interessante ter esta possibilidade. Portanto, eu vou voltar a colocar na posição normal. Pronto, isto é o modo como podemos trabalhar com a grelha e com os ganchos ou o snap. Portanto, existe aqui uma funcionalidade adicional interessante. Eu vou apagar isto que está aqui para não estorbar, que é o modo isométrico. E o modo isométrico permite, basicamente, quando está ligado, simular uma vista tridimensional num plano bidimensional, num plano 2D. Como é que isso se faz? Vou a ferramentas, ajudas de desenho, e tenho que ativar aqui este modo isométrico. Aqui não é importante, portanto faço OK, e é onde reparar que a grelha mudou de aspecto e o próprio cursor está rodado. Então o que é que eu faço com isto? Eu vou desenhar, ou vou simular aqui um cubo, que terá o aspecto, obviamente, tridimensional, mas notem que continuamos simplesmente a desenhar num plano 2D. Não estamos a falar de 3D ainda. Portanto, linhas, vou partir aqui para o ponto da origem e reparem que agora as dimensões estão a ser medidas segundo um ângulo de 30 graus, que corresponde a uma vista isométrica. Portanto, eu vou fazer aqui um cubo com 5 de lado. E para estar a uma escala real, terá que ter os lados sempre iguais. Mas este modo isométrico permite-me, de facto, esta possibilidade. Portanto, e para este lado será exatamente a mesma situação. 5. Vamos fechar aqui. E vamos voltar então a fazer a face de cima. 5. E vamos fechar ali. Eu vou criar aqui umas linhas adicionais simplesmente para ter aqui o centro da face. Porque vou assentar outras entidades neste centro da face. Portanto, ok, tenho o meu cubo simulado com estas linhas adicionais, que depois já vou apagar, já vão perceber o porquê delas estarem aqui. E agora quero desenhar umas entidades redondas nas faces do cubo. Mas como percebem, mesmo sendo um plano 2D, como estou a simular uma vista isométrica, tridimensional, se eu quiser desenhar alguma coisa redonda, na prática, como ela está a simular a vista rodada, ela não pode ser redonda. Portanto, vai ser alguma coisa com aspecto elíptico. Portanto, e agora o problema é controlar este aspecto elíptico. Mas o AutoCAD tem uma função que nos permite trabalhar com este modo isométrico, que está no menu desenhar. Dentro da função elipse existe uma que é elipse eixo rotação, que quando ativada temos que escolher uma das opções que existe, isocírculo. Portanto, vou escolher I. E agora pede-me centro do isocírculo. Portanto, ok, vou aqui achar o ponto médio. Está selecionado o ponto médio. E agora reparem que ele está a fazer uma elipse especial. E esta elipse, basicamente, portanto, neste modo isométrico, temos sempre a possibilidade de desenhar, pensando na ideia do cubo, como se estivéssemos a desenhar numa face direita, numa face esquerda ou numa face de topo. Porque, basicamente, são as três possibilidades no modo tridimensional simulado. Portanto, nitidamente, este isocírculo que está aqui, se eu pensar em desenhar aqui nesta face direita, não é este isocírculo. Portanto, terei que o mudar. Isto muda-se através da função F5, que vai alternando entre estas três faces possíveis. Não é esta, será esta aqui assim. Portanto, vou aqui desenhar até à extremidade. E vou desenhar mais um. Agora, por exemplo, numa face de topo. Mais uma vez vou escolher aqui o centro. E esta não é face de topo. Vou fazer F5. Mexer. Também não é esta. Vou rodar outra vez. E será esta. Ok. E agora vou apagar as linhas, porque as linhas estavam aqui só como entidades de ajuda. E reparem que estes isocírculos assentam perfeitamente nas minhas faces simuladas tridimensionais do cubo. Portanto, é esta a ideia.
Este comando, ou este conjunto de comandos, de facto permite desenhar peças não muito complexas, mas de qualquer maneira permite algumas peças interessantes, e terão que usar estes isocírculos para tudo o que seja redondo. Okay? Isto depois, obviamente, não deixam de ser entidades 2D e, como tal, sendo entidades 2D, são entidades que podem sofrer tudo o que sabemos do 2D. Estender, cortar, tudo. Portanto, simplesmente tem um aspecto tridimensional. É bom não esquecer isto, porque, a da altura, pode dar a ideia que estamos a trabalhar em 3D. Não estamos a fazer. Portanto, ficam estas ideias para o vosso trabalho e espero que tenham sido, de facto, os exemplos tenham sido claros. Mais uma vez reafirmo, para quaisquer perguntas ou dúvidas que tenham, podem nos colocar pelos nossos canais habituais.